Segunda-feira, 17 de agosto de 2026, hora do Café com Cossenza, que entrega tênis fresquinho toda manhã, sempre com informação e opinião embasada e filtrada na temperatura certa. Hoje com trilha nova, eu vou falar sobre a estreia de João Fonseca em Cincinnati, vou falar também sobre a derrota de Djokovic e o que ela significa ou não significa. Vou falar também da vitória de Rafael Roda, que conseguiu uma virada espetacular em cima do Denis Shapovalov, com mais polêmica. E vou trazer um áudio de Rafael Matos falando sobre a virada, né, o momento de virada da dupla dele com o Orlandinho, depois eles perderem 10 jogos seguidos em nível ATP e terminarem campeões de Montreal na última semana. Depois vou responder as perguntas dos apoiadores. Chegou uma por enquanto e é sobre Novak Djokovic, é interessante. Mas vamos começar com o João Fonseca, que estreou com vitória por 6-4 e 7-6, com 7-2 no tie-break, sobre o Botic van de Zandschulp. Uma atuação ok do João, uma atuação boa. Tem um lado bom nisso, de não ter sido uma grande atuação espetacular, mas eu vou chegar lá na frente, né? Vamos por partes. Um jogo que em muitos momentos foi mais ditado pelo Van de Zandschulp do que pelo João, pro bem e pro mal. O holandês foi mais agressivo nas devoluções, ele conseguiu atacar primeiro em vários momentos da partida, e um número interessante de pontos, mas também sacou mal, fez 8 duplas faltas, cometeu um monte de erro que abriu o caminho para o João, né, conquistar essa vitória, e perdeu chances em breakpoints também, por nem tanto mérito do João assim, né? O João, acho que assim, se a gente for olhar esses momentos, o João sai uma quebra atrás, outra partida com começo ruim do João, aliás, mas ele sai uma quebra atrás e consegue devolver essa quebra num game de 2 duplas faltas do Botic. Depois ele quebra para fechar o primeiro set, fazer 6-4 com 3 erros não forçados do Botic, que foram os 3 primeiros pontos do game, ele sacando em 4-5. O set point foi uma direita vencedora do João. E o segundo set teve um drama que parecia evitável, porque o João abre 4-1, uma sétima quebra de frente, parecia confortável ali, mas ele não segura essa vantagem. Ele saca em 4-2, erra uma direita na rede, erra uma esquerda cruzada, uma direita forçada se defendendo. Aliás, ele erra várias direitas se defendendo e saiu pouco da defesa para o ataque, também vou falar sobre isso. E no set point, no break point, perdão, ele leva um lob, né? Ele faz um saque e voleio, não consegue matar o ponto, leva um lob, acaba quebrado ali. E depois, no 4-4, ele ainda sai de um 30-40, ou seja, a coisa podia ter ficado dramática. Mas esse 30-40, que era um ponto nervoso toda a vida, termina com o Van de Zandschulp errando uma devolução de segundo saque, né? Agradecemos, mas João, né, brincou com fogo aí. E outra, né, foram alguns erros assim, né? Quando o João estava sacando em 3-1 no segundo set, também teve um breakpoint, também o Van de Zandschulp errou uma devolução de segundo saque. Esses 2 erros de devolução foram com backhand, tentando agredir e tal, né? Ele paga esse preço, ele arrisca e comete uns erros assim por muito, e o João acabou se dando bem hoje, mas assim, um pouco mais por sorte do que por juízo. O segundo saque do João tem um kick bom, incomoda. Tem, mas não foi bem o caso nesses 2 pontos, tá? Mas o João aproveitou, fechou o jogo. E o que eu achei bom dessa partida? Acho que a visão copo meio cheio aqui. O João aproveitou os presentes, o que já é mais do que ele conseguiu fazer contra o Ben Shelton, apesar de a gente estar falando aqui de 2 adversários com nível de exigência bem diferentes. Shelton exigiu muito mais do João do que o Van de Zandschulp nesse domingo. Esse é o primeiro ponto. Mas 2, o João fez um ótimo tie-break. Acho que foi o grande ponto alto, o grande mérito que ele teve na partida. Foi, depois de escapar daquela quebra ali no 4-4, fazer um tie-break ótimo e resolver a parada ali no segundo set. Ele abre 4-0 nesse tie-break, com 2 mini-breaks, joga 4 pontos muito sólidos, e ali ele praticamente já decide, né, a sorte dele e a do Van de Zandschulp. Então, acho que o ponto alto do jogo foi esse tie-break aí. Esse é o segundo ponto que eu queria destacar. E o terceiro é que o João ganhou uma partida em 2 sets de um cara que é perigoso, que, ok, errou muito, mas é um cara perigoso, e sem que o João fizesse uma grande partida.
Isso é bom, porque isso mostra, mais uma vez, eu já falei isso em algumas vezes na temporada, em algumas vitórias que o João não fez nada de espetacular, e isso mostra que o nível base do João é alto, porque ele tá ganhando de um cara numa segunda rodada de um Masters 1000. Não é que ele tá jogando um quali de ATP 250. Então, tudo isso é muito positivo. Agora, o que eu não gostei? Os pontos fracos do João ficaram evidentes, mais uma vez, e em momentos diferentes do jogo. Ele fez muito pouco com as devoluções. Teve até um winner de devolução, foi uma direita na paralela, no começo do jogo. Olhei ali e fiquei animado. Pô, será que hoje o João vai fazer mais disso? Não fez tanto. A maioria dos pontos, ele, com a direita, principalmente, se limitou a bloquear, botar a bola em jogo. Exigiu muito pouco do Van de Zandschulp. Então, acho que, né, é pouco para o nível que ele pretende chegar. A movimentação do João ainda está longe de ser elite, e a gente viu isso mais uma vez nessa partida. Toda vez que o Botic conseguia ser um pouquinho mais agressivo, mexeu o João estava sempre atrasado numa bola, ou precisando se defender, ou cometendo um erro forçado, tentando sair da defesa para o ataque. É algo que o João precisa melhorar antes de dar esse salto, ou para dar esse salto que a gente espera que ele dê, que ele chegue lá no top 10, enfim, brigue por coisas maiores. Acho que isso na quadra dura ficou mais visível, mais nítido, né, tanto agora quanto em Montreal, do que no Saibro. No Saibro ele tem um pouquinho mais de tempo, fez umas partidas de sessão noturna, a defesa não fica tão visível, né, a deficiência da defesa não fica tão visível no Saibro. Na quadra dura está ficando, né, foram alguns jogos que realmente ele custou para conseguir sair de posições defensivas. O saque do João foi bastante pressionado. Ele cede breakpoints em 4 games diferentes, o que está longe do ideal para um tenista do nível dele, que é capaz de sacar como ele é capaz de sacar, em quadra dura, né? Ganhou só 63% dos pontos com o primeiro serviço, que é uma porcentagem bem baixa para primeiro serviço. Em compensação, ele ganhou 65% com o segundo, o que é ótimo, tá? Mas não dá para depender disso, porque não é todo dia que o adversário vai errar um monte de devolução de segundo saque, como o Van de Zandschulp errou nesse domingo. Então, assim, convém olhar com atenção para esses números aí. A média de velocidade do João, acho que ficou no aceitável, tá? Ficou ok. 186 km por hora no primeiro serviço, contando com variações, um slice aqui, um kick ali, uma margem maior de segurança aqui, acho bem razoável, tá? Normal. Bem melhor do que a gente viu em Montreal, inclusive, né? E o segundo saque também ficou ali no aceitável. Não achei que foi pavoroso. Não foi grande, não foi espetacular. Foi uma média, inclusive, de primeiro saque, de velocidade, que caiu muito do primeiro set para o segundo. O primeiro set ele termina com 195 km por hora de média e o segundo set com 181. Até fiquei prestando atenção, porque ele começa o segundo set sacando muito pouco. Chegou uma hora que a média estava ali na casa dos 170, e eu fiquei prestando atenção para ver se era o caso dele estar sentindo algo físico, ombro, costas, o braço, o punho, e tá, né, fazendo um pouquinho menos de força. Mas da metade, né, o segundo set foi avançando, ele foi sacando um pouquinho mais forte, então não me pareceu ter sido um problema, não me pareceu ter sido uma questão física. Espero estar certo. Então, no fim, ganhou e deu sorte também, né? Porque na terça-feira, na terceira rodada, ele vai pegar o Christopher O'Connell, que é número 129 do mundo, 32 anos, amigo da Michela, apoiadora do blog. Michela Guimarães treina lá no clube dele. Ou ele que treina no clube dela, na verdade, né? A Michela tem essa moral. Mas o O'Connell avançou quando o Casper Ruud sentiu problema nas costas e abandonou no segundo set. Ele pediu um atendimento, né? Ele chegou a estar sacando em 5-3, se eu não me engano, foi quebrado, perdeu 7-5, esse primeiro set, e ele estava sacando muito baixo, assim, muito fraco, estava 150 km por hora no primeiro saque, no segundo set, e estava até ganhando 2-1, confirmou os 2 games de saque, mas ele sentiu que não ia rolar e abandonou, né? Mesmo ganhando esse set por 2-1. Enfim, o O'Connell chegou até a salvar um set point no primeiro set, né? No 4-5. Mas claramente o Ruud não estava bem, e apesar do retrospecto favorável para o João, que é 2-0, eu preferiria, né, que ele pegasse o O'Connell mesmo. O Ruud é um cara que pode ser muito chato. Então é isso, de João Fonseca, né, gente? Antes de ir adiante, tá curtindo o Café com Cossenza? Dá um like, compartilha, manda um comentário.
ajuda o algoritmo a rodar, levar o podcast para mais gente. Quem quiser saber como apoiar o Saque Voleio, entrar na nossa comunidade, entrar no nosso grupo de Telegram e receber todo o conteúdo que eu entrego exclusivo para apoiadores, entra lá no apoia.se/saque e voleio para saber os valores mensais e o que eu entrego de conteúdo, tá? Ou na dúvida, manda uma DM para mim, pode ser Instagram, pode ser um e-mail. Meu e-mail é ac@cosenza.org e eu explico tudo direitinho. E quem estiver ouvindo e se interessar em patrocinar o Café com Cosenza, quem quiser ter sua marca associada com o podcast número 1 de tênis no Spotify e na Apple Podcasts, programa crescendo dia a dia, manda uma mensagem para mim que a gente conversa. Mas e Novak Djokovic, hein? Eliminado na estreia pelo argentino Thiago Tirante, número 50 do mundo, e de virada, 2-6, 6-4 e 6-4. Mais um jogo no calor em que o Djokovic tem problemas físicos. Estava destruído quando acabou o segundo set, foi ao banheiro, o jogo ficou parado quase 9 minutos, e isso pode, tá? Isso está dentro do que a regra permite, já expliquei isso em ocasiões anteriores. O Djokovic volta melhor para o terceiro set, mas não tão melhor assim, e acaba eliminado. O Tirante fez uma boa apresentação também, é bom que se diga. Disparou a direita mais potente do ano nos Masters 1000 e avançou, deixando o Djokovic para trás. O que isso significa? Para mim, nada de novo, na verdade. Isso vem acontecendo com o Djokovic há alguns anos, em Masters 1000. Ele disse que é uma questão de saúde que ele vem enfrentando, não deu detalhes, e ele também nunca falou sobre isso. Acho que não vai falar até o dia que ele se aposentar, ou sei lá, se vai entrar no documentário dele. Mas o fato é que episódios assim vêm acontecendo aqui e ali, mas ele chega nos slams e costuma jogar bem, costuma ganhar jogos. Então essa derrota aí me diz muito pouco sobre as chances do Djokovic no US Open. E lá no US Open a organização pode colocá-lo para jogar à noite, proteger o Djokovic de algumas maneiras, como acontece na Austrália, por exemplo, onde as temperaturas podem ser cruéis e o Djokovic quase sempre joga em horários mais amenos. Então, assim, o US Open pode proteger o Djokovic de algumas maneiras, e já que é um torneio sem Alcaraz, de repente a gente nem sabe se o Sinner vai jogar, aumenta também a chance de não colocarem o Djokovic numa sessão diurna, num daqueles dias muito quentes. Então, não me preocupa tanto com as chances, né, no que diz respeito às chances do Djokovic no US Open. Mas é uma pena ver que está acontecendo isso seguidamente com o Djokovic ainda. Rafael Roder foi outro nome importante do fim de semana, né? Esteve 5-1 abaixo no terceiro set contra Denis Shapovalov, parecia morto em quadra. E aí pediu um atendimento médico aqui, trocou um cadarço ali, começou a buscar, escapou de um match point, quebrou o Shapovalov 2 vezes e acabou ganhando 6 games seguidos para fechar em 7-5, 4-6 e 7-5. Acho que vale citar algumas coisas aqui. Primeiro, com catimba ou sem catimba do Roder, Shapovalov não podia perder esse jogo. Né? Não é um garotinho para cair na pilha, para perder concentração, para deixar o nível cair tanto assim. Não podia jogar tão mal quanto ele jogou nessa reta final. Segundo, não sei como é que o Roder recuperou essa energia toda, mas ele jogou muito no fim do jogo. Inclusive nas devoluções de saque, praticamente anulando o saque do Shapovalov, muita devolução funda, fazendo o ponto começar do zero. Né? Ele recebeu atendimento médico 3 vezes, mas só um foi tempo médico, né? Aquele que tem 3 minutos mais o tempo de diagnóstico ali um pouquinho antes. Os outros 2 foram atendimentos em viradas de lado e que não mudam o intervalo entre um game e outro. Mas sim, era o Shapovalov que sacava logo depois das viradas. Mas assim, ele também confirmou o saque nas 2 primeiras vezes que o Roder pediu atendimento médico, principalmente depois do tempo médico, que foram os 3 minutos ali. Então, não sei nem se dá para botar na conta do Roder essa queda toda do Shapovalov, tá? Pelo menos não dá para botar na conta desse tempo médico aí, do primeiro. Não sei se ele caiu na pilha em algum momento. Agora, sobre o cadarço do Roder, foram 2 quebras de cadarço nesse jogo, né? A segunda vez foi quando o Roder estava sacando 3-5, 15 iguais, tinha acabado de ganhar um ponto e quebrou mesmo o cadarço, deu para ver na TV, não tem fingimento aí. Essa segunda quebra, eu acho que meio que derruba aquela história da triste coincidência de quebrar o cadarço sempre que o adversário está melhor.
Porque nesse momento aí o Roda não só estava jogando bem, mas estava no meio da reação dele. Então acho que ele não tinha interesse em frear a partida ali. Da outra vez, da primeira vez sim, da segunda vez não. Dito isso, parece que eu estou protegendo o garoto, ele não é santo, né? Acho que é o mínimo que a gente pode dizer. Tem que mudar a regra e não pode mais isso de cadarço? Não é por aí também, né? Eu sempre falo que não se deve mudar a regra por causa de exceção. Seja por tempo, seja qualquer coisa no esporte. E eu acho que essa questão do cadastro do Roda é a exceção. Né? É a exceção, talvez não pareça nos jogos dele, mas você não vai mudar a regra para o circuito inteiro, porque tem acontecido um episódio desse repetidamente com um cara. E aí ele até falou sobre isso, tem que estar preparado, ter outros tênis prontos ali. Não me parece que ele força essas situações de propósito. Eu tendo a achar, dando o benefício da dúvida, que pelo menos a parte do cadarço, eu não estou falando dos atendimentos médicos, mas pelo menos a parte do cadarço são coincidências infelizes para ele, inclusive. Agora, além disso tudo, eu acho que o Roder e a Adidas precisam primeiro achar uma solução, porque pega mal para a Adidas também. Mas eu acho que... Acho não, né? Eu sei. O vestiário fala. E reputação de catimbeiro é um negócio que, depois que pega, é difícil despegar. O Djokovic passou por isso no começo da carreira, abandonando o jogo, tendo umas lesões aqui ou ali, né? Ele tinha aquela forma de abandonar o jogo quando estava perdendo. O Federer chegou a falar isso publicamente numa entrevista, o Roddick chegou a falar isso numa coletiva, dizendo que o Djokovic tem tudo quando está perdendo. Né? E muita gente ainda olha meio estranho para o Djokovic, né? Principalmente essa geração lá de trás. Aconteceu com o Tsitsipas uns anos atrás também, teve aquele episódio com o Murray no US Open. O Murray não devia ter caído na pilha. Não devia ter caído na pilha, com a experiência que o Murray tem. Mas o fato é que caiu, ficou puto, perdeu o jogo, e aquilo ajudou a fazer a fama do Tsitsipas também, de ir no banheiro o tempo todo e tal. E ele não fez nada fora da regra ali também, não. Mas todo mundo sabe que dá para fazer essas manobras dentro do que a regra permite. Como eu falei agora, tô nem dizendo que foi manobra não, mas o Djokovic, o jogo ficou parado quase 9 minutos, porque o Djokovic foi no banheiro entre o segundo e o terceiro set do jogo contra o Tirante. Então tá na regra, permitido. Então dá para fazer isso, dá para parar o jogo por um bom tempo, se o tenista quiser. Né? Então o Djokovic teve isso no começo da carreira, o Tsitsipas passou por isso. Vamos ver até onde vai essa situação com o Roda. Eu tô muito intrigado para ver como é que essa história vai se desenvolver. Será que ele vai fazer isso também quando pegar um Sinner, um Alcaraz, um Djokovic? Porque essa é outra situação, né? Tem muito tenista que faz isso de pedir atendimento médico, de ir no banheiro, de demorar, quando é tenista de nível inferior, mas quando pega os caras lá de cima fica meio, né, sem graça de fazer. Mas enfim, vou falar mais sobre o Roda no café de amanhã, logo depois do jogo dele contra o Tabilo. Eu quero entrar com um pouco mais de calma, no episódio mais longo, nesse assunto também do ódio dos brasileiros em relação a ele, e a relação, né, que os brasileiros têm nessa comparação direta ou indireta com o João Fonseca, né? E falar um pouquinho, nem só sobre tênis, porque acho que eu já falei isso uns cafés atrás, sobre como o Roda hoje eu vejo como um tenista que tem capacidade para ganhar partidas de maneiras diferentes e mais maneiras de ganhar partida do que o João. Já falei sobre isso, não vou mais me alongar. Quem quiser, vai lá no Instagram, tem um corte lá e aí você vê o dia que eu falei isso, mas tem isso também, quem procurar no Spotify vai achar. Mas eu quero entrar um pouquinho em como nós brasileiros estamos olhando pro Roder e pro João e o que tem em comum nisso. Falando em brasileiro, hoje eu trago aqui uma declaração exclusiva do Rafael Matos, que gravou exclusivamente para o Café. Ele que foi campeão de Montreal junto com o Orlandinho na quinta-feira, primeira dupla brasileira a ganhar, né, com 2 tenistas brasileiros a ganhar o Masters 1000. E eu falei na ocasião, em alguns cafés diferentes, que eles ficaram 3 meses sem ganhar um jogo de nível ATP, foram 10 partidas, 10 derrotas seguidas nesse nível, e continuaram trabalhando, sem fazer nada radical, sem demitir ninguém, sem terminar a parceria. E hoje o próprio Rafa conta pra gente como foi esse momento, essa sequência de torneios, essa sequência de derrotas, como é que ficou a confiança deles, o que eles conversaram, deixaram de conversar, como é que foi o trabalho, até esse momento em que as vitórias voltaram. Bora ouvir? A partir dessa semi de Munique,
A gente perde de 10-8, se eu não me engano. Jogo duro, né? Semi de 500, mas eu diria que passou mais por nós a derrota do que por eles a vitória, assim, digamos assim. E acho que essa derrota ali nos abalou um pouquinho mentalmente, olhando agora, né? Olhando depois, um tempo depois. Mas, se for pegar desse período de abril até julho, nessas, digamos aí, 10 derrotas seguidas em ATP, cara, mas a grande maioria delas foi contra duplas e jogadores muito bons, né? Então, também não foi assim, tipo, não, perdemos uma sequência de jogos muito ruins ou coisa assim. Acho que sim, a confiança no tênis quando tá no alto nível é o diferencial principalmente até na dupla, né? Que é tudo decidido assim no detalhe sempre. E parece que sempre fica caindo pro outro lado, daí cai pro outro lado, cai pro outro lado. Não teve assim será que a gente tem que mudar isso? Será que tem que mudar aquilo? A gente só seguiu a rotina, a gente seguiu igual, dia a dia, fazendo nossos treinos, nosso físico, tudo que envolve, né? Pô, seguimos jogando praticamente todos os torneios, que é o que a gente faz, do início do ano, desde que começou a temporada, lá na primeira semana na Austrália, em final de dezembro e início de janeiro ali, a gente foi 10 dias para casa só, uma vez de 3 dias e outra vez de 7. Não teve nada assim especial que a gente tenha falado para ter que mudar. Não, a gente seguiu fazendo o trabalho que a gente sabia que dava certo, porque a gente tinha feito os 4 primeiros meses ali com bons resultados, uma consistência assim de resultado boa, jogando bem. Então a gente seguiu. E acho que a virada de chave foi ali no 125 de Braunschweig, que a gente tava com uma expectativa alta ali pro Saibro. Depois dessa derrota em Munique, a gente não ganhou nenhum jogo ali até Roland Garros. Aí ali nos deu mais uma derrota em Roland Garros, nos deu mais uma baqueada, digamos assim. A gente foi pra grama, assim, trocamos chip, falando, não, agora é grama, diferente e tal. Aí na primeiro torneio a gente perde um jogo que a gente joga um primeiro set absurdo, muito bom. Ganhamos bem o set, aí no segundo um break ruim, grama, né, já escapa o set. E aí a gente perde 11-9 com aquela coisa de novo, de sempre o detalhe caindo pro outro lado. Pegando essa parte da confiança, né, que vem de ganhar jogo, de ganhar os jogos, não adianta. E depois das outras 3 semanas da grama, 2 a gente perdeu para os mesmos dois caras que fizeram talvez a melhor sequência aí na grama. Então passou muito mais por eles do que por nós. Teve ali talvez a pior derrota dessas 10 no torneio. Mas aí o que eu ia dizer, que essa virada de chave em Braunschweig foi que a gente foi pro Challenger, um Challenger grande, mas que tinha uma lista muito forte, mas que acabou correndo ali por ser junto com o Wimbledon, e a gente chegou lá cabeça 1. No papel a gente era realmente os favoritos, assim, mas a gente jogou muito, muito bem em todos os jogos. A gente realmente botou o nosso nível assim dentro de quadra, desde o primeiro treino. Também já deu pra ver que tava uma energia diferente, assim, que a gente, vamos lá, temos que fazer, vamos. E aí fomos no dia a dia, fomos pegando a confiança dos jogos, ganhamos esse título. Na semana seguinte a gente ainda perde uma primeira rodada no 250 de Bastard. De novo ali no primeiro set muito bom, segundo um break ruim que escapou, e no super de novo. Aquele detalhe que caiu pro outro lado. Mas já diferente, já jogando bem de novo. Tiramos aquela coisa da grama e a partir dali melhorou bastante. Acho que Estoril a gente teve vários jogos duros e ali o mental começou a fazer mais diferença. Acho que a gente, talvez, como não tava com essa confiança antes, a gente tava deixando nos abalar um pouco esses momentos. E lá não, a partir daquela semana ali de Estoril, a gente venceu, acho que, essa parte de acontecer a situação, mas a gente ser mais forte. E acho que ali virou essa chave de tá acontecendo de novo, não, nós não vamos deixar acontecer. E ali a gente criou essa mentalidade, a gente deu a volta nessa situação. Fizemos a final, perdemos um jogo duríssimo de 3 tie-breaks, mas que podia ter caído para qualquer lado. Nós jogamos bem, os caras jogaram bem. E aí veio uma decisão ali de se a gente voltava para casa ou ia para o próximo torneio, que era uma viagem longa, fuso horário gigante.
foi lá em Los Cabos. E ali, de novo, foi mais uma semana mentalmente muito importante, que a gente chegou, quebrado da viagem, mudança de piso, fuso horário gigante. Então, os 2 primeiros dias, assim, o primeiro treino foi horrível, que era no dia antes de jogar já. Tava ventando um monte, a gente tava completamente com o jet lag da viagem. E dia seguinte fomos jogar também, não tava longe de estar bem ainda, mas mentalmente muito bem. E as quartas já jogamos bem, perdemos na semi 2 tie-break, detalhe, mérito dos caras. E acho que foi isso, foi pegar esse período aí até o torneio de Montreal, foi isso. Então tá aí. Rafa e Orlando vão estrear em Cincinnati contra os cabeças 5, Christian Harrison e Nils Kupski, jogo difícil. E também tem Marcelo Melo na chave, ele joga com Zverev, e esse jogo é contra Nuno Borges e Francisco Cerúndolo. Aliás, os dois se enfrentaram nesse domingo, Nuno Borges tirou o Cerúndolo já nas simples. Mas Borges e Cerúndolo contra Melo e Zverev, e os vencedores desses 2 jogos se enfrentam na segunda rodada, nas oitavas de final. Então a gente pode ter aí, de repente, Matos e Luz contra Melo e Zverev. Olha que interessante. Deixa eu passar aqui rápido pelos resultados do dia, mas assim, não teve nada espetacular até o momento que eu estou gravando isso aqui. Tirando a derrota do Ruud, que eu acho que foi uma grande surpresa, ou talvez o Juan Manuel Cerúndolo tirando o Hendrik Nash, que eu acho um resultado relevante. O Auger Aliassime passou pelo Tsitsipas, mas Musetti venceu, Fritz venceu, e bom ficar de olho no Fritz, porque ele é o adversário do João nas oitavas, se ele ganhar do O'Connell, se o Fritz confirmar o favoritismo também. O Borges tirou o Cerúndolo, como eu falei. O Lernet passou pelo Sebastian Baez. Daniel Mérida venceu mais uma, tirou o Zizo Bergs. O Walton passou pelo Bussão, o Inácio Bussi. O Bussão sem freio tá atolado ultimamente, né? E enquanto eu gravo isso, Jaime Faria venceu o primeiro set em cima do Ben Shelton. Tá sacando em 3-4 no segundo. Na chave feminina, Andreeva venceu, Rybakina venceu, Madison Keys venceu, Iga Swiatek venceu, Sabalenka venceu, Kostiuk venceu a Kenin. Que mais? Alexandrova ganhou, Jovic ganhou, Sloane Stevens ganhando o jogo, olha lá. E tem a Coco Gauff contra a Samsonova, um jogo, Lyudmila Samsonova, um jogo interessante, tá no terceiro set, 0-1 Samsonova. A Samsonova ganhou o primeiro set 6-2, a Gauff ganhou o segundo 6-4. E ainda tem jogo da Svitolina mais tarde. Mas de curiosidade, só teve um jogo de 3 sets no masculino, que foi essa vitória do Cerúndolo sobre o Hendrik Nash, que foi tie-break o terceiro, todos os outros em 2 sets. Feminino não, feminino teve mais jogos em 3. Bom, é isso. Tem uma pergunta de apoiador aqui, que é uma pergunta sobre Novak Djokovic, e é do Lucas Parra. Ele escreve assim: com pequenos ajustes aqui e ali, ele continua mantendo o estilo de jogo parecido, consistência da linha de base. Inegavelmente ele chega longe nos slams, mas parece que com esse estilo de jogo o físico cobra o preço nas fases finais dos majors, com ele sem gasolina no tanque. Seria o caso de tentar um jogo super agressivo para diminuir o desgaste? Parece que ele só utiliza saque, voleio ou deixadas quando já está esgotado fisicamente e não como padrão de jogo desde o começo. Lucas, aqui isso acho que só funciona hoje, no tênis de hoje, como variação. Primeiro que eu acho que o Djokovic não tem gás para fazer saque e voleio em 50% dos pontos, por exemplo. E segundo que usar deixada o tempo inteiro, o adversário manja. Então são opções super válidas. O Djokovic usa as duas muito bem, mas são variações. Não podem ser o ganha-pão dele, sabe? E outra, né? Se é um jogo mais agressivo, ele vai correr muito mais risco. E aí, de repente, vai errar mais do que vai começar a dar ponto de graça e não sei se essa conta fecha em algum momento. Eu entendo o que você está querendo dizer, de repente seja uma maneira dele, né, ou a única maneira dele chegar melhor fisicamente no final, ou nas retas finais desses slams, mas talvez seja um estilo que ele vai dar mais pontos de graça, vai perder mais sets e vai fazer jogos mais longos também, de 5 sets, mais nervosos, porque vai jogar sempre tenso, e tirando que saque e voleio tem um desgaste que não é tão simples assim. Então eu realmente não vejo o que tem de diferente para ele fazer radicalmente, sabe? Acho que não tem mais onde mudar ou ajustar ou arriscar mais primeiro saque ou ir para mais aces. Eu acho que ele tá tirando o máximo do que ele pode tirar do tênis dele e do corpo. E eu acho fabuloso, bom que se diga, tá? Eu acho genial que o Djokovic esteja jogando e conseguindo os resultados que está conseguindo com essa idade.
né? E com essa questão de saúde que de volta e meia pipoca aí. Então, acho fantástico, fantástico. Não tem outra palavra. Mas não vejo muita alternativa em termos de variação, sabe? De mudança do que ele pode levar de diferente para um torneio agora. É isso, né, gente? Ficamos por aqui e voltamos amanhã, como sempre. Vamos falar de Rafael Roder amanhã, vamos falar bastante. A galera tá quente com esse assunto. Vamos alimentar isso. Eu acho que vale o debate. Falando sério, não tô tentando uma vibe caça-clique aqui, não. Ou caça, sei lá o que, horas ouvidas. Mas eu acho que é um assunto que rende análise um pouquinho além do catimbeiro, malandro, não gosto dele. Eu acho que tem coisa interessante que a gente pode falar e abordar por ângulos um pouquinho diferentes do basicão. Mas amanhã a gente trata disso. Beleza? Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todo mundo e um abraço. Inscreva-se no canal e dê um like.